Olá a todos, vamos então dar continuidade à aula teórica da semana passada. Hoje vamos então começar da parte final da aula anterior. Portanto, nós terminamos a aula anterior com o conceito bem definido de tensão resultante na sua forma vetorial, que é aqui o T de x que estão a visualizar, e depois então abordamos o conceito de tensor das tensões, que é uma forma mais utilizada em engenharia para representar as tensões num ponto material. Portanto, a equação de Cauchy a relacionar ambas as formas. Portanto, e estas componentes então que aparecem aqui são as chamadas componentes cartesianas da tensão. Portanto, tudo isso num determinado referencial que nós definimos a priori, quando estamos a analisar o nosso estado de tensão, e vimos então também que um determinado estado de tensão poderá assumir valores numéricos distintos consoante eu esteja num referencial XYZ ou promova uma rotação para um novo sistema de eixos. Portanto, vimos então que é possível, através dos cossenos diretores que relacionam os diversos eixos dos dois referenciais, portanto, promover uma rotação entre referenciais com esta matriz de rotação, ou matriz dos cossenos diretores, e vamos então obter o mesmo estado de tensão, isso é importante que se note, o mesmo estado de tensão, mas expresso num outro referencial, e isso vai então dar-nos valores numéricos diferentes para as componentes cartesianas do tensor das tensões, pese embora seja o mesmo estado de tensão. Portanto, o referencial, portanto, estou aqui a andar um bocado à volta disso, porquê? Portanto, o referencial que eu escolho para representar o meu estado de tensão é importante e pode facilitar-me a vida, ok? E vai ser um pouco acerca disso que vamos andar hoje, portanto, nesta aula. Portanto, vamos falar de um sistema de eixos que é bastante especial para representar o estado de tensão, que são os eixos principais de tensão definidos por três direções principais de tensão, ok? Por isso, vamos então ver, pensando num tensor das tensões ou matriz das tensões que tem ali 6 componentes, 3 normais de σx, σy e σz, e 3 de corte. Portanto, já vimos a questão da simetria, por isso que são só 3 componentes de corte, embora a matriz tenha 9 componentes. Há 3 pares que são iguais, portanto o tau xy, o tau yx, o tau xz e zx e yz e zy. Portanto, há aí uma simplificação devido ao equilíbrio de forças, isso foi falado na aula anterior, mas vamos então ver se ainda é possível conseguir uma maior simplificação desse tensor das tensões. Portanto, e isso então vai nos levar às tensões e direções principais. Antes de mais, e para aqueles que gostaram muito da álgebra do primeiro ano, o conceito que nós vamos avaliar aqui nada mais é que o conceito de valores próprios e vetores próprios de uma matriz. Portanto, se bem se recordam, os valores próprios da matriz eram valores que permitiam eu simplificar uma matriz representando termos apenas ao longo da sua diagonal. Okay? Portanto, isso aconteceria então no referencial único. Portanto, e essa matriz ficava diagonalizada. E aqui faremos isso também. Portanto, imaginem aqui ao vosso lado esquerdo um estado de tensão genérico com tensões nas três direções dos eixos. Portanto, aqui não está XYZ, está 1, 2, 3, mas é perfeitamente análogo. Okay? O eixo 1 será o eixo X, o 2 o Y, o 3 o Z. Componentes de corte. E essa transformação, então, entre referenciais fará com que nestes eixos novos, que são as direções principais, eu tenha apenas tensões normais. Portanto, e essas três tensões normais que nós chamamos σ1, σ2 e σ3 são as tensões principais. Portanto, toda a analogia aqui com a álgebra, onde tenho então os valores próprios a serem aqui os valores numéricos do σ1, σ2 e σ3, e os vetores próprios da matriz a serem as três direções
do referencial onde eu consigo obter essas 3 tensões principais. Por isso, no referencial principal de tensão não há tensões de corte e a vossa matriz das tensões ou tensor das tensões terá apenas valores ao longo da diagonal, porque nós temos tensões normais ao longo da diagonal. E, portanto, o procedimento para obter os valores próprios ou tensões principais será muito análogo àquilo que viram em álgebra. Embora nós possamos, conhecendo a fórmula de Cauchy e conhecendo o conceito de tensão resultante, conseguir aqui perceber, de um ponto de vista físico, aquilo que em álgebra viam com um sentido mais abstrato. E, portanto, esta fórmula para o cálculo dos valores próprios de uma matriz que viram na álgebra como sendo algo como matriz A menos um lambda que era incógnita vezes a matriz de identidade teria que ser igual a 0. Portanto, aqui o nosso lambda, que vocês na álgebra, a partida seria o lambda, que é o mais usado. Portanto, aqui vamos chamar de sigma, porque na verdade são os valores próprios que são tensões principais que estamos à procura, mas na verdade o que estamos a fazer aqui é subtrair do tensor das tensões esta incógnita sigma ao longo da diagonal. Portanto, como se fosse o sigma multiplicado pela matriz identidade. Do ponto de vista físico, reparem que eu estou a assumir então que este sigma, que é incógnita, é uma tensão principal ao longo de uma direção que vai ser principal, eu ainda não sei qual é, e o que eu estou a dizer então ao fim e ao cabo é o seguinte: se eu subtrair a tensão principal e projetá-la na direção principal em que ela ocorre, a tensão resultante tem que ser nula, porque estou a subtrair a tensão principal numa direção principal, portanto ela é a única que existirá nessa direção, portanto ao subtraí-la, a tensão resultante tem que ser nula. Portanto, os mais atentos aqui talvez dirão, ok, há uma solução muito fácil para esse sistema de equações, que é a solução chamada trivial. Não é? Portanto, se o L, o M e o N forem zero, isto fica resolvido. Mas, obviamente, não me interessa esta solução 0, 0, 0, nem sequer define uma direção no espaço, e nós precisamos de um L, de um M e de um N que defina 3 planos de corte, que são os planos de corte relacionados com as direções principais. Portanto, para resolvermos então esse sistema, vamos então fazer o determinante desta matriz com esta incógnita associada e igualar a 0. Portanto, aqui há várias formas de calcular este determinante. Há quem use o método dos determinantes, há quem use o chamado método de Serros, que significa que eu vou copiar estas duas primeiras linhas cá em baixo e depois fazer produtos cruzados menos produtos cruzados. Portanto, aqui peço que vão, por exemplo, ao Google, procurem a regra de Serros, quem não se lembrar. E, portanto, isto vai dar aqui uma miscelânea de termos que multiplicam e estão ao quadrado. E já vamos ver de onde é que eles vêm. Mas aparece aqui esta fórmula muito mais compacta, portanto, um polinómio cúbico, que está aqui em função então desses 3 valores de I1, I2 e I3. Na verdade, o I1, I2 e I3 são bastante importantes em engenharia e vão compreender expressões simbólicas que vão depender das componentes aqui do tensor das tensões. Aliás, como podem andarmos aqui um bocadinho mais à frente, temos aqui então o que corresponde o I1, o I2 e o I3. Está bem? Portanto, o polinómio que vem do determinante igual a 0 pode ser obtido na totalidade se substituírem aqui essas três expressões dos invariantes. Podem perguntar-me também, então, o que é que são os invariantes. Portanto, o nome é bastante autoexplicativo. São expressões simbólicas que tornam-se numéricas a partir do momento que eu tenha valores para as tensões, que não vão variar, vão ter sempre o mesmo valor numérico, não importa o sistema de eixos que eu esteja a considerar. Portanto, seja o referencial original do exercício, um referencial rodado a 45 graus, o tal referencial principal composto pelas direções principais e por aí fora, está bem? Portanto, o primeiro invariante
O primeiro invariante nada mais é que aquilo que nós chamamos o traço de uma matriz, portanto a soma dos elementos da diagonal. Portanto, o segundo invariante já é um pouquinho mais complexo, mas rapidamente fazem aqui os determinantes e vão obter esta expressão após alguma simplificação. E o terceiro invariante, na verdade, é o próprio determinante desta matriz sem subtrair o sigma, está bem? Por isso, esta expressão, este polinómio cúbico, torna-se bastante simples quando eu conheço então as componentes cartesianas das tensões, calculo os três invariantes e fico aqui com um polinómio cúbico. Ora, um polinómio cúbico tem três raízes, portanto isto é bastante já básico para vocês todos. E as três raízes então desta equação característica que temos aqui vão ser as três tensões principais. Portanto, recordando, serão os três valores de tensão normal, tração ou compressão, ok? Que irão aparecer ao longo dessas três direções principais. Portanto, vamos obter então os três valores a partir da resolução deste polinómio cúbico e depois temos que descobrir quais são as direções principais ou vetores próprios daquela matriz, que vão ser então as direções onde essas três tensões normais aparecem. Por uma questão de andarmos todos consonantes uns com os outros, iremos sempre ordenar isto de forma ao σ1 ser a maior das tensões principais e o σ3 ser a menor. E então, isso quer dizer que aquela matriz das tensões que tem valores numéricos em todos os seus termos pode ser então simplificada para uma matriz diagonal que só tem componentes normais da tensão, tração ou compressão, e não tem tensões de corte. O que é importante então? Esta matriz só é possível se eu estiver neste referencial principal, tá bem? Portanto, aqui aparece como x1, x2 e x3, mas nós normalmente nas aulas práticas e daqui para frente iremos usar o N1, N2 e N3, que são então as três direções principais. Portanto, o σ1 a ocorrer na direção N1, o σ2 na N2, o σ3 na N3 e, obviamente, essas três direções principais formam um referencial e, portanto, devem ser todas ortogonais entre si. Quer dizer, por exemplo, que a terceira direção principal é o produto vetorial, não é o produto interno, atenção, que dá um escalar, portanto, o produto vetorial das duas primeiras. Portanto, recordando, o produto vetorial de dois vetores resulta num terceiro vetor perpendicular ao plano formado pelos dois vetores que eu multiplico. Temos três casos para as raízes do polinómio característico cúbico. O primeiro caso é o mais comum, em que eu tenho três raízes distintas, completamente diferentes, e portanto a cada uma das raízes terei uma direção única, inequívoca, portanto uma única direção para cada tensão principal. Existem casos, contudo, que são casos mais raros, por assim dizer, em que duas das raízes são iguais. Portanto, e nesse caso, a única direção que está bem definida e a única é a direção, neste caso particular, portanto, a 3, portanto, associada ao valor que é distinto dos outros dois. E depois, para estas duas tensões principais, elas poderão estar contidas num plano e pode ser qualquer par de vetores pertencente a esse plano que faça 90 graus entre si. Ok? Portanto, elas aqui, imaginem que estão no plano aqui do nosso PowerPoint ou PDF e depois a direção 3 será a direção que sai normal ao ecrã do computador na nossa direção. Mas há infinitas soluções para o N1 e o N2. Nós nas aulas práticas iremos fazer justamente um exercício com três tensões diferentes e depois iremos fazer este caso, para ficar tudo muito, muito claro. E depois há um caso que raramente aparece para vocês calcularem, porque é demasiado simples, mas na verdade é bastante comum, que é o estado de tensão hidrostático. Ou seja, imaginem
um corpo mergulhado num fluido. Um corpo mergulhado num fluido, nós temos a pressão atmosférica ou tensão hidrostática a atuar em todas as direções. Ou seja, qualquer estado de qualquer três eixos ortogonais entre si que eu escolha podem ser considerados eixos principais de tensão, e a tensão, nesse caso, principal será a tensão hidrostática, que é o valor da pressão hidrostática desse corpo mergulhado num fluido. Portanto, na verdade, todos nós estamos sujeitos à pressão atmosférica e estamos sujeitos a um estado de tensão hidrostático. Portanto, se considerarmos uma vez mais, então, por uma questão de ordenação, que iremos sempre chamar ao σ1 a maior das tensões normais e ao 3 a menor delas, portanto, podemos logo estabelecer aqui alguns valores de limite. Portanto, esse será o critério de dimensionamento estrutural mais simples que existe. Eu tenho um determinado componente estrutural sujeito a forças, calculo as tensões principais que lá atuam e agarro na máxima tensão normal, portanto a maior tensão principal, e digo: atenção, isto não pode exceder a tensão de cedência do material. Portanto, se eu não quiser entrar em regime plástico, não é? Deformação permanente. Portanto, iremos ver mais para frente nesse semestre outros critérios mais evoluídos, está bem? Mas esse será um critério bastante simples e bastante fácil, não é, de usar. É claro que, fiquem atentos, podem haver a mínima tensão normal poderá ser maior em módulo que a máxima tensão normal. Portanto, imaginem uma tensão normal σ1 de tração de 10 MPa e uma mínima tensão normal de menos 200 MPa. Portanto, quando dimensiona um componente, ele também pode ceder por tensões compressivas negativas. Portanto, são critérios que têm que ser usados com o devido cuidado. A máxima tensão de corte, nós aqui o que estamos a dizer basicamente é que ela ocorre a 45 graus com os eixos das tensões principais. Portanto, aqui um caso bastante simples, que nada mais é que um estado uniaxial em que eu aplico uma força nessa direção. Pessoal, e obviamente que nestas condições, nesta direção, um observador aqui em cima desta setinha só iria verificar tensão normal, mas consoante eu vá rodando aqui o referencial, a 45 graus eu vou ter uma componente de corte que é máxima. Ok? Portanto, colocando-se num observador que está a 45 graus. Portanto, eu tenho que decompor isto numa componente tangencial de corte e na normal, e a 45 graus ela atinge o seu valor mais alto. Portanto, o que estão aqui a ver, na verdade, é a soma do vetor 1, 0, 0, que é o vetor que define a direção x, com o vetor 0, 0, 1, que define a direção z. Portanto, considerando que a tensão principal 1 atua segundo x e a tensão mínima atua segundo z, e portanto estamos aqui a considerar a bissetriz que faz 45 graus no plano xz. Nós iremos ver na próxima aula prática o círculo de Mohr, que é a construção gráfica em estado plano de tensão, e aí será muito mais simples explicar-vos o porquê de termos a tensão de corte máxima a 45 graus. Podem recordar-se também dos ensaios de tração que provavelmente viram no primeiro ano, e para materiais dúcteis, portanto com ductilidade suficiente, que a fratura geralmente ocorre a 45 graus. Portanto, isso também tem a ver com o mecanismo de fratura dos materiais, mas outros estados de tensão que são também importantes referir, que é o estado de tensão hidrostático ou médio, e por isso o que temos aqui é uma decomposição entre as chamadas tensões hidrostáticas e tensões de desvio. E o que é isso? Portanto, isto é algo que vai ser bastante importante, por exemplo, no quarto ano, quando abordarmos a plasticidade computacional, portanto, a mecânica computacional, a simulação de processos. Porquê? Porque em qualquer estado de tensão eu posso calcular
uma tensão média, que reparem que será o primeiro invariante, que é o traço da matriz, a dividir por 3. E essa tensão média é aquela tensão que atua de igual forma nas direções principais em que o corpo está inserido. E por isso ela acaba por ser, em termos matemáticos, uma espécie de termo parasita que não irá ajudar nos cálculos. E depois acaba por dar origem a uma série de problemas que têm a ver com os termos volumétricos, mas isso iremos ver no quarto ano. De toda forma, muito facilmente nós calculamos esta tensão média e depois podemos então subtrair da diagonal, portanto, esta tensão média, e vou ficar então aqui com aquilo que eu chamo de tensor das tensões de desvio. Tá? Em termos computacionais é muito mais interessante para nós trabalhar com esse tensor de desvio. Portanto, reparem que fazendo a soma obtenho o tensor original. Tá bem? Portanto, isto é aquilo que eu costumo dizer. Guardem no frigorífico e daqui pelo menos 2 anos nós iremos voltar a falar do tensor das tensões de desvio. Portanto, da mesma forma, os invariantes da tensão que nós vimos, o tal I1, I2 e I3, que eu vou puxar aqui, se for calculado com o tensor das tensões de desvio, chama-se J1, J2 e J3, está bem? Fiquem com essa pequena noção. Outro estado de tensão que é bastante importante em engenharia são as chamadas tensões octaédricas. Portanto, reparem que as tensões octaédricas vão ocorrer em planos cuja normal tem a inclinação exatamente igual em ordem ao eixo x, y e z. Portanto, imaginem um vetor 1, 1, 1, ou seja, igualmente inclinado em relação a x, y e z. E se agora dividir pela norma, portanto fica, a norma é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz, portanto fica raiz de 3. E portanto o que nós temos aqui é 1, 1, 1 a dividir pela norma, portanto esse vetor está normalizado. Portanto, isso depois é possível racionalizar, não é? Portanto, uma fração que tem a raiz em baixo, isso ficará então raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3. E se agora pensar nas várias combinações de mais ou menos raiz de 3 sobre 3, posso 3 cossenos diretores, eu vou ter aqui 8 combinações possíveis. Portanto, essas 8 combinações possíveis de vetores com esses planos octaédricos vão definir aquilo que é um octaedro. Portanto, estão aqui as 8 faces, cujas normais são as combinações de mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Está bem? Portanto, quem quiser se lembrar como é que é um octaedro, basta se lembrar dos balões de São João. Portanto, a tensão normal octaédrica, o módulo dela nós podemos obter facilmente recorrendo a um conceito que vimos na aula passada, portanto, que é projetar a tensão resultante na própria direção octaédrica e, portanto, vamos obter uma relação que é bastante simples de memorizar. Porquê? Porque a tensão octaédrica, na verdade, é igual à tensão média e a tensão média pode ser calculada com o primeiro invariante, que é a diagonal do tensor das tensões, a dividir por 3. Sabendo a tensão normal octaédrica, nós podemos calcular a tensão de corte octaédrica e isso então é feito a partir do conceito da tensão resultante que vimos na aula passada, ou seja, o vetor tensão resultante nada mais é que a soma da sua componente de corte mais a componente normal. Aqui já estamos a utilizar o teorema de Pitágoras com os módulos, ou seja, se eu conhecer o módulo da tensão resultante, que na verdade é obtido somando os quadrados claro, com a raiz que aqui entretanto simplifica. Portanto, vou subtrair então a tensão octaédrica que é conhecido e vou então conseguir, portanto, isso depois é uma simplificação que aparece, mas podemos então saltar desta relação para esta e ficamos com uma expressão para a tensão octaédrica para os planos todos octaédricos em função das componentes cartesianas do tensor das tensões. Portanto, ficam aqui com 3 possibilidades. Portanto, reparem que estas duas últimas fórmulas são equivalentes. Porquê? Porque quando eu tenho
Isto é no referencial XYZ, imaginem, dado do enunciado que estejam a trabalhar. Mas se eu estiver a trabalhar no referencial principal, portanto, no referencial principal eu tenho apenas 3 tensões principais. Portanto, iremos regressar aqui só para... Portanto, no referencial principal desaparecem os termos de corte e o σx passa a ser o σ1, o σy, o σ2 e o σz, o σ3. Portanto, as duas fórmulas que vêm aqui para a tensão de corte octaédrica são perfeitamente equivalentes. O σx passou a ser o σ1, o y2, o z passou a ser o 3 e as componentes de corte desapareceram porque estamos no referencial principal. Portanto, irão dar o mesmo valor. Portanto, e uma vez mais, portanto, se eu tiver no referencial XYZ e no referencial principal é o mesmo estado de tensão, mas portanto, é muito mais simples eu trabalhar sempre no referencial principal. Tá bem? Uma nota que não ficou aqui resolvida porque é algo que exige valores para nós conseguirmos fazer. Portanto, tem a ver aqui com esse sistema de equações. Portanto, nós vimos que o determinante desta matriz irá dar um polinômio característico e as 3 raízes irão, portanto, dar as 3 tensões principais, mas depois eu preciso descobrir as direções, está bem? Portanto, o que é que vai acontecer aqui, e iremos fazer isso depois nas aulas práticas, será, portanto, com os valores numéricos que temos, não é, do tensor das tensões e conhecendo as raízes, iremos fazer um sistema de equações onde eu terei 3 equações para 3 incógnitas que serão os cossenos diretores das direções principais. Ok? Portanto, ficam com essa nota. Também já chego a um ponto, estamos com meia hora praticamente de conteúdo assíncrono e meia hora é muito tempo para manter a vossa concentração ativa. E, portanto, a partir de agora vamos pensar em exercícios, vamos fazer exercícios e na próxima aula então vamos fazer a tal abordagem gráfica que eu já mencionei, né, ao longo desses quase 30 minutos, que é o círculo de Moore, mas que é muito utilizado nos estados planos de tensão. Portanto, nunca esquecer que somos engenheiros e futuros engenheiros mecânicos, portanto, somos todos bate-chapas, não é? Vamos trabalhar com formação de chapa, quer em aplicações, quer em tecnologia mecânica, e com chapa nós podemos utilizar estados planos de tensão, desprezando tudo o que é na direção normal ao plano da chapa. Portanto, e por isso há muito interesse na engenharia mecânica em fazer a análise de estados planos de tensão. Tá bem? Portanto, fica aqui a deixa. Dúvidas, teremos a segunda hora síncrona para tirar e, obviamente, pelos canais todos disponíveis para tirar dúvidas. Até a próxima, então.